O caos de hoje é um caos verdadeiro. Uma onça que estava rondando a aldeia dos índios Cinta Larga. Isso aconteceu nos anos de 1950. Quem me contou foi um cacique velho aqui da região, né? Já não era cacique mais. Ele contou para mim que nos anos 50 eles não tinham lanterna, não tinham uma espingarda. Eles não tinham nada de arma assim, arma do branco, né? Eles viviam na aldeia deles, independente só da mata mesmo. Nem roupa eles não tinham ainda. E disse que uma onça começou a rondar a aldeia para pegar uns porcos que eles tinham lá. Eles criavam lá uns porquinhos. Não é nem que eles criavam, o índio tem uma mania, o seguinte: se eles for para o mato e eles matam um cateto, por exemplo, um porcão, e tiver filhote, eles pegam os filhotes e traz para a aldeia. E lá eles criam do jeito deles por lá, e quando está grande eles matam e comem também, né? Não perde nada não, eles não dá moleza não. Aí ele contando que essa onça começou a rondar a aldeia, e toda noite ela vinha e pegava um porquinho daquele. Aí os porcos soltos por ali, né? Aí eles foram e fizeram uma gaiola bem feita assim, tipo uma arapuca, de pau trançado assim, né? E ponharam aqueles porquinhos lá dentro, tamparam por cima, bem fechadinho, igual uma arapuca mesmo. Aí disse que a onça continuou vindo, mas não pegava o porco, porque tava bem protegido, né? No outro dia só viu o rastro da onça lá. E era uma noite de lua escura, e eles não tinham como perseguir a onça, armar uma tucaia para a onça, né? Não tava sem jeito. Aí, porque eles não tinham uma lanterna, não tinha nada. Aí estava esperando uma noite de lua clara para eles armar uma tucaia, né? Uma emboscada para pegar a onça. Só que quando foi um dia desse, as mulheres foram pescar, as crianças, né? Foram para o rio pescar. E naquele tempo, e até hoje ainda, os índios gostam de pescar muito com frecha. Eles têm lá uma frechinha assim, um bodoquinho assim, frechinha de taquara. E eles vão nas beiras do rio, por ali, negaciando e fisgando os peixinhos. Puf, com aquela frechinha. E é bonito de ver, eu já vi eles pescar por muitas vezes. Você vai no rio e eles estão pescando. Você vê menino de 7 anos com aquela frechinha, ele não erra não, ele pega um cará, um peixinho ali que ele dá conta, ele fisga, ferra. Aí ele conta que os índios foi pescar, né? Na época ele tinha uns 18 anos, ele contando. Isso foi nos anos 50. Diz ele que pegou o arco de flecha dele e foi atrás. Diz ele que não pensou um pouco na onça, mas nem tanto, né? Ele foi atrás, ele achou que deveria ir atrás das crianças. As mulheres na frente com as crianças e ele atrás, de boa. Negaciando ver se pegava um jacu na flecha, né? Podia pegar uma capivara também, diz ele que era a roça dele também, era caçar, né? De boa, sozinho. E as crianças na frente, conversando, mulherada falando e tal. E eu já vi eles pescando, eles conversam igual a maritaca. Não é que nem nós que fica quietinho lá na beira do rio, não. Aquele monte de criança e menino e tudo conversando e falando e grito. Mas não atrapalha, porque eles pescam na frecha, né? É claro que hoje já tem anzol, né? Já tem barco, motor, o índio hoje está aí, estão equipados. Mas você ainda vê os índios pescando de frecha, principalmente as crianças, as mulheres. Aí dizendo ele que descendo de rio abaixo, as crianças na frente, ele atrás negaciando, disse que daí a pouco ele viu um rabo de uma onça no meio do carreador que eles passavam para caçar, né? Para pescar. E ele notou que aquela onça estava seguindo as crianças. Aí mas disse que era uma onça magra, grande, trem feio. Diz ele que parecia mais um monstro. E ele falou: agora é eu que tenho que fazer a minha parte. E diz ele que foi atrás da onça. A onça não estava vendo ele, que ela estava incutida com as crianças que estavam na frente, né?
Ele conta que a onça, quando a onça deitou assim para fazer um bote, para pular onde é que estavam os meninos, ele já vinha com a flecha no jeito, né, só esperando uma oportunidade. Quando ela parou, ele foi na costela dela e mandou. Mas ele que mandou com tanta força que ele estava com medo e com raiva e com tudo naquela hora, né? Ele tinha que fazer alguma coisa. Isso, quando essa flecha bateu, ele conta que essa onça pulou para cima. E se é de pular pro lado dele, assim, que foi ele que feriu ela, ele pulou pro lado que tava as mulheres com as crianças. E diz ele que viu a flecha atravessada, bateu numa costela, varou na outra. Atravessou a onça no meio, a onça ficou com a flecha na costela, atravessada. Diz que essa onça bateu lá pro rumo que estavam as mulheres e as crianças, e aquilo foi grito para todo lado, e ele correndo para lá para acudir também, mas diz ele que com medo também, que o bicho era muito grande. Diz que a onça rolando por dentro da água assim, e urrando, e Deus ajudou que não machucou nenhuma criança. Mas diz ele que aqueles meninos também, um enfiou debaixo de pedra, outro atrás de pau e outros mergulhou no rio, mas que foi... Você não viu ninguém não, se escondeu mesmo. Você vê, nos anos 50, os caras já tinham esse ato de heroísmo, né? Rapaz, diz que levaram essa onça para a aldeia. E foi um converseiro muito grande. Dizendo ele, a onça era tão velha que não tinha dente mais. De velha que estava. E magra. E ele contava que por causa daquilo ali, aquele ato de heroísmo dele, ele chegou a ser cacique na aldeia por muito tempo. Quando aconteceu, ele não era, né? Que ele era um jovem de 18 anos. Mas depois ele foi promovido cacique. E quando eu conheci ele, já tinha seus 70 anos. Já não era mais também, né? Era um senhor muito inteligente. Você vê que era uma pessoa inteligente. Muito experiente, né? E ele contava muita história de caçada, de onça, de cobra, né? Só que a que eu mais achei interessante assim na época foi essa da onça, porque, tipo assim, como que o cara com uma flecha, né, mata um animal da natureza de uma onça, né? O que é assim é Deus ajudando, né? Porque ele conta que aquele dia ele salvou as crianças. Que a onça ia pular naqueles meninos se ele não estivesse ali e ia matar a criança ali. Talvez não fosse só um, né? Ninguém sabe, né? O que passa pela cabeça do animal bruto. Então ele conta que a partir daquele dia, ele já tinha medo de onça, mas a partir daquele dia, quando os índios viam um rastro de onça, com 2, 3 quilômetros em volta da aldeia, o cacique fazia uma reunião, chamava os índios todos, se pintavam, se preparavam para a guerra e ia atrás da onça. Enquanto eles não abatessem a onça, eles não sossegavam. Porque até hoje o índio tem medo da onça. O índio não gosta de onça. Porque eles vivem na mata, né? Caça nos matos todos os dias. Quase todo índio que você encontra aqui na região, eles têm uma história de onça para contar. E é verdadeiro, porque eles estão ali, né? Às vezes a gente conta um caso desse, o pessoal pensa que é lenda. Mas não é lenda não, gente. Não é lenda não. Aqui na região de Rondônia, Mato Grosso, tem muita onça. E antigamente tinha muito mais. E quem vive nas matas, assim, caça, pesca, trabalha, né? Tem muita história de onça para contar e é verdade. Pode ter certeza que isso não é lenda não. Mas é o caso de hoje, gente. E quem gostou, dá um joinha aí, segue o nosso canal aí, que a gente sempre tem uns causos para contar. E eu gosto de contar causos assim que tem sentido. Eu gosto de causos verdadeiros. Primeiro eu investigo certinho. Porque tem muito casos que não merece contar, né? Mas quem gostou, dá um joinha aí, segue o meu canal. Beleza, e depois nós contamos outro.